Pessoal, vamos começar com nossa aula. Eu deixei ontem esses exercícios, né? 3 exercícios. E alguns de vocês conseguiu resolver, né? Então, eu vou completar alguns desses exercícios. Eu vou resolver alguns, tá? E para que se entenda, para quem não resolveu, entenda. Ok? Então, no exercício A, né, começamos integrando, né, a integral interior, tá certo? Que nós chamamos nesse caso como mx, né? E deu esse resultado já, né? Isso nós calculamos na aula passada, né? Então deu esse resultado. Então, vocês podem manter essa forma e vocês substituir aqui e continuar a integração da parte externa. Mas você pode notar também o seguinte, que esse aqui é um número constante e esse aqui também. Então, você poderia simplificar para não ter expressões grandes na hora de substituir aqui. Então, você sabe que 5 menos 1 meio, porque aqui vai ter 5 menos 1 meio, vai dar 9 meios, né? 9 meios menos x. Tá certo? Então, ficaria mais simples trabalhar dessa forma, tá? Porque 5 equivale a 10 meios, né? Tá certo? 10 meios. E se você tirar um meio, então você tem 9 meios, né? Pronto. Então, agora sim, já posso substituir na integral, tá certo, né? Então, a integral que poderia chamar de b, isso sim é válido, né? Porque poderia representar volume, né? Essa integral, então eu poderia chamar então a toda essa integral de b, essa integral dupla, então eu vou chamar b. Então, esse b seria, então, de 0 a 2, mas o que está dentro, já calculei, que seria esse valor aqui, né? Então, vamos substituir 9 meios menos x, tá certo? E colocamos entre parênteses e diferencial de quê? De x agora, né? Estamos integrando agora em relação a essa daqui. Então, continuamos. Aqui temos dois termos, né? 9 meios e x, né? Dois termos, duas funções restando, né? Essa função constante e essa função linear. Então, nós separamos em duas integrais, né? Tá certo? Então, seria assim, ok? Seria dessa forma. Tá? Eu notei que alguns, né, esqueceram de colocar isso e isso não está certo, porque toda vez que abrir a integral, eu preciso fechar com esse dx. E isso indica que eu vou integrar tudo que esteve aqui dentro, né? Ok? Então, continuamos. Aqui, como já vocês sabem, 9 meios e uma constante sai. Então, fica a integral dessa forma. Menos, aqui não tem nada que consiga sair, mas já posso aproveitar para integrar. Essa aqui é uma função potência, que seria x a 1, né? Então, aqui vai ficar x, né? Acrescentamos ao expoente, né, uma unidade, então vai ficar 2. E o denominador 2 também. E calculamos dessa forma. Tá certo, né? Esse limite de integração se escreve dessa forma, né? De 0 a 2. Pronto. Então, continuamos. Aqui, essa parte, com certeza, vocês já devem ter resolvido, né? Esse aqui seria com parecido ao que a gente fez na aula passada, né? A integral, né? Esse daqui seria simplesmente x e calculado nesse limite de integração. Então, seria x de 0 a 2 menos, tá certo? E nessa parte já vou substituir, né, esse limite de integração. Primeiro 2 e depois o 0, tá? Nessa ordem, tá? Primeiro vai o 2, aqui o limite superior aqui. Então seria 2 ao quadrado sobre 2, tá? E como tem o menos aqui, eu vou colocar um parênteses, isso aqui, e deixar o menos à frente, porque esse menos vai multiplicar a todo que aparecer aqui, a todo. Então, coloco de fora, tá? Então, 2 ao quadrado já está aqui,
sobre 2 menos, agora vai 0, né? 0 ao quadrado sobre 2 e pronto, tá? Você está vendo que, né, a segunda integral, esse integral está em um estágio maior já, né? Estágio mais avançado, né? De cálculo. Eu estou quase finalizando. Esse aqui está ainda nessa parte, né? Então, aqui seria 9/2. Agora que eu vou substituir aqui, então seria... Também, novamente, abro parênteses, tá? É importante, porque esse 9/2 vai multiplicar a todo que aparecer aqui. Então, coloco parênteses. Então, seria 2 menos 0, tá? É importante colocar parênteses, tá? Porque se você não colocar, pode levar a alguns erros, tá? Nesse caso, né, 0, aí pode ser que se salve. Mas em outras situações, se aqui não for 0 e você esquecer desse parênteses, aí vai dar um problema. Pronto, continuamos. Então, aqui essa parte, né, e já é 0, se anula. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? Simplificamos aqui, vai ficar 2 simplesmente. Então, vai ficar menos 2. Continuamos. Aqui é 0, né? Como você está vendo. Então, sobra aqui 2 simplesmente. Se simplifica com isso. E fica 9 menos 2, né? Dá 7. Tá? Então, o resultado dessa integral é 7. Tá? Se for volume que a gente está calculando, então o volume seria 7, né? 7 centímetros cúbicos ou metros cúbicos, dependendo das unidades em que estariam o y e x. Ok, então vamos com o B. Vou pular, vocês podem fazer, né? Usando já a estratégia que eu ensinei. Eu vou fazer o C, tá? Resolvendo o C, então. Então, primeira coisa, vamos, nesse caso, não está especificando o limite de integração, senão escreve dessa forma, né? Dizendo que a integração se realiza, né, sobre a região R. E o R seria dado por essas desigualdades, por essas duas desigualdades, né? Que x varia de 0 a 1 e y vai de 0 a 2. Seria muito interessante ainda graficar isso, tá? É importante isso para vocês terem uma ideia mais clara de que a gente está fazendo. Então, vamos graficar essa região no plano XY, né? Justamente o plano onde a gente vai integrar, tá? Essa função que está aqui, né? Então, significa que x varia de 0 até 1. Então, o x0 estaria por aqui, vamos, né? Estaria por aqui. Então, vai desde 0 até 1. Vamos supor que esse aqui seja 1. E esse aqui seja 2, né? Então, o x iria desde esse ponto até isso. Barre todos esses valores, né? De 0 a 1. Ok? E o y, tá certo? Varia de 0, também da altura 0 até 2. Então, se aqui for 1 e aqui for 2, então o y vai desde esse ponto até esse aqui. Tá certo? Então, como seria isso? Que pontos tem suas coordenadas satisfazem isso, essa desigualdade, né? Quer dizer, o x vai de 0 a 1, o y vai de 0 a 2. Que ponto seria, né? Então, os pontos seriam os que estão dentro desse retângulo, tá certo? Eu vou melhor explicar com paciência isso. Ok, vamos primeiro graficar essa primeira, somente essa primeira desigualdade. Somente isso, vou graficar. Como seria? Diz que começa em 0. Você lembra, né? Na verdade, você lembra que uma desigualdade eu posso graficar primeiro graficando suas fronteiras. Você lembra isso, né? Aqui, a fronteira, primeira fronteira seria isso. 0 igualando a x. É dizer, x igual a 0. Essa seria a primeira fronteira. E a segunda fronteira seria do outro lado, essa parte da desigualdade. X menor ou igual a 1. Eu vou substituir essa desigualdade por uma igualdade. X igual a 1.
Então, essas seriam as fronteiras, tá? Essa aqui, já mencionei antes, essa equação tem como gráfico uma reta vertical, assim, vertical, tá? Vertical, assim, né? Que corta o eixo X, né? Formando 90 graus, né? Ortogonalmente. E corta nesse valor, nesse caso em zero. Então, o gráfico dessa equação seria quem? Eu vou desenhar aqui, seria justamente o eixo Y. Seria tudo isso. Esse seria o x igual a zero. E quem seria x igual a 1? X igual a 1 também seria uma reta vertical, porém que corta o eixo x em 1. Então seria isso daqui. Tá certo? Seria isso. Então, como está dizendo aqui que x tem que estar entre 0 e 1, então essa região seria todo que está aqui. Todos esses pontos representam essa desigualdade. Todos que estão aqui nessa faixa, né? Entre 0 e 1 para x. Tá? Claro, o y ainda não foi definido. Ainda não analisamos essa segunda desigualdade. Ok. Agora vamos para a segunda desigualdade. A segunda desigualdade tem como fronteira, novamente, vou analisar essa parte, né? 0 igual a y. Então, a fronteira seria y igual a 0, substituindo isso por essa desigualdade por uma igualdade. O que mais? A outra fronteira seria y igual a 2. Essas retas já não seriam verticais, não seriam, quando é y que aparece, seriam retas horizontais. E horizontais que corta o eixo y em 0, esse aqui. Horizontal que corta o eixo y em 2. Então, qual seria, né? Vamos, então, graficar isso, né? Então, y igual a 0, justamente seria isso, que corta o eixo y em 0. Então, praticamente coincide com o eixo x, né? Agora, o gráfico dessa equação seria uma reta horizontal que corta o eixo y em 2. 2 está aqui. Então, seria isso daqui, tá? Então, significa que a região representada, né, por essa desigualdade seria justamente aqueles pontos que que tenham y entre 0 e 2. Entre 0 e 2 seriam todos esses pontos. Todos esses pontos que estão aqui. Ok? Todos esses pontos que estão aqui. Ok, mas nesse caso, essa desigualdade tem que se cumprir ao mesmo tempo, tá? Então existe eu preciso interceptar essa desigualdade e essa desigualdade. É dizer, eu preciso interceptar essa região verde e a região laranja. E qual seria a intercepção? Seria essa daqui. Acho que a gente poderia colocar de outra cor, né? Seria essa daqui. Essa seria a interseção das duas faixas, tá? Então, significa que R, que está aparecendo aqui, é justamente esse retângulo que você está observando aqui. Esse retângulo. Esse seria o R. Justamente aqui, dentro de aqui, os pontos que estão dentro de R, tem seu X entre 0 e 1. 0 e 1. E, ao mesmo tempo, tem o Y, que vai de 0 a 2. Tá? Então, isso é importante também você aprender aqui. Tá? Graficar regiões de integração. Tá? Então, da próxima vez, eu vou pedir também para vocês graficar essa região. Tá? Você poderia praticar aqui também, graficar a região aqui. Né? Aqui seria R. Por exemplo, nessa integração, o R. A região onde vamos integrar seria X, né? X aqui está dentro, então trabalha com isso. Então, X começa em -1 e termina em 2. O Y seria a parte, né, externa, a integral externa seria de 1 a 3. Tá certo? Então, o R para essa integral seria isso, né? E assim você podia também determinar para esse caso. E graficar.
Ok, isso aqui vai ajudar também a vocês, tá? Em alguns problemas. Então, é isso. Então, grafiquei o R, significa que vou integrar essa função que está aqui, esse que está entre parênteses, dentro dessa região, dentro desse retângulo, tá? Pronto. Então, reescrevemos já essa integral, tá certo? Já colocando, usando os limites de integração correspondentes, tá? Então, eu falei ontem também que diferencial dA que aparece aqui, indica dx vezes dy, ou poderia ser também dy vezes dx. Podem vocês trocar a ordem, tá? Mas eu vou preferir usar isso, tá? Então, o dx vai estar dentro, dx, então vai trabalhar com essa cor rosa, com esse símbolo de integral rosa. E dy vai trabalhar justamente com essa externa, tá? Então, essa é a ordem. E dentro, claro, escrevemos a função, né? 6y² menos 2x. Pronto, né? Então, agora, colocamos o limite de integração. Então, seria x. Quem seria? O x seria essa parte aqui, essa integral. Então, vai de 0 a 1. E y de 0 a 2, né? Então, seria isso. Agora sim, já vem a parte, né, de cálculo, né? Então, a gente vai chamar isso de m, de alguma função m, porque vai ficar uma função ainda. E esse resultado disso vai dar em função de y, tá? Porque como vou integrar em relação a x, no final vou substituir os valores do x, desses limites. O x vai sumir e vai sobrar simplesmente y, tá? E o valor de toda a integral, novamente, eu posso chamar de v, tá? Só para poder ter um nome, uma referência. Tudo isso aqui vou chamar de v. Mas poderia ser outra letra, não tem problema, tá? Ok, então vamos calcular a integral de dentro, né? Que seria que nós estamos chamando de m com uma função de y. Então, de 0 a 1. E isso daqui, né? Dx. Continuamos, né? Aqui. Poderíamos subir isso aqui para aproveitar esse espaço aqui. Ok. Então, eu tenho duas integrais, porque eu tenho dois termos, né? Então, eu separo em duas integrais. Então, se tenho duas integrais, também tem que aparecer dois diferenciais, né? Então, seria assim. E aproveito rapidamente tirar o que for constante. Aqui já é constante 6y², porque estou integrando em relação a x. Então, aqui já escrevo 6y² de fora. Então, aqui já ficaria assim, dx. Nada mais. E aqui, nessa parte, o 2 sai porque é constante também. E aí ficaria assim. Ok, essa parte é bem simples. Vocês, já acho que a gente calculou. Isso aqui vai dar 1. Vocês podem conferir. E essa parte vai dar 1 médio, né? Vocês também podem conferir isso, tá? 1 médio. Então, vocês resolvem, né, essa parte como forma de prática. Quem não fiz ainda, né? Ok, então aqui seria 6y², né? Multiplica esse 1 aqui. E aqui vai ficar menos 1. Pronto, então my justamente ficou uma função de y. Tá? Por essa razão que colocou esse my, tá? Não é à toa que colocou isso entre parênteses. Significa que essa integral que está aqui dentro, no final, o resultado vai ser uma função de esse daqui, de y. Tá? Então, por isso que colocou dessa forma. Agora, esse m, vamos integrar onde? De 0 a 2. Então, 6y² menos 1. Vamos integrar, né, de 0 a 2. Separamos também, né, já colocamos o 6 fora, porque é constante, tá? E nessa parte, né, vai ficar a menos 1.
no negativo sai, né? Ou a gente, né, simplesmente coloca esse menos aqui fora já da regra, né, de integração. Pronto. Aí nessa parte, esse aqui vai dar 2, né? Vocês também podem conferir. E esse aqui vai dar quanto, né? Vai dar 8 sobre 3, tá? 8 sobre 3 que vai dar essa parte. Tá? Então, vocês simplificam aqui esse 3, 1. E aqui vai ficar, então, vamos escrever com outra cor aqui, 8 sobre 3. E se simplifica, né, com esse daqui. E esse aqui vai dar 2, né? E 2 vezes 8 vai dar 16 e menos 2, 14, né? Ok, pessoal. Então, seria isso, né? A parte de cálculo de integrais a gente está ainda integrando em regiões retangulares, né? Como você está vendo aqui. Mas na frente a gente vai integrar talvez em triângulos ou em circunferência, em círculos, tá? Em discos. Então vai variar. Nessa situação já vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Mas é por isso que eu peço que vocês aprendam a graficar isso, né? Nesse caso é bem simples ainda. Agora, pessoal, vamos com outro exercício. Eu peguei o exercício da apostila, tá? É o exemplo 3.2, tá? Então aqui diz, ache o volume do sólido limitado pela superfície, tá? Esse aqui é uma função quadrática, né, de duas variáveis. O gráfico dessa função vai ser um paraboloide que se abre para baixo, tanto em x e tanto em y, porque tem, olha, o coeficiente de x quadrado negativo, do y também quadrado negativo, então vai se abrir para baixo, tá? Mas ele vai se abrir, vai se deformar, vai se curvar para baixo devagarzinho, porque esses coeficientes são números pequenos, tá? E o gráfico justamente está aqui, olha, o gráfico dessa função, tá? É uma superfície, mais ou menos assim, tá? Ela se curva mais rapidamente na direção x, porque esse coeficiente em magnitude é menor, tá? Né? Se curva, perdão, é maior esse aqui, né? Em magnitude esse aqui, um noveno, comparando, né? Um noveno com 16avo. O noveno é maior, né? Tá certo? Esse coeficiente é maior. Por essa razão que na direção x essa superfície se curva mais rápido. E na direção y se curva menos, tá? Cai menos, né? Diminui devagar. Ok, então esse aqui é o gráfico, já está dado aqui, né? Nesse exercício, tá? E que mais? Dice por cima, esse sólido, né? Então, por cima seria o gráfico dessa superfície. Pelos lados, pelos planos, x igual a 3. Aí você pode se perguntar, qual será o plano x igual a 3? Acabei de falar que, por exemplo, esse x igual a 3, por exemplo, imagina, né? Falei que era uma reta, né? Quando a gente estava trabalhando no plano yx. Essa aqui era uma reta ortogonal, né, ao eixo x, tá certo? E que cortava, né, o eixo x justamente em 3. Então seria isso, né? Essa equação. Mas isso aqui seria em 2D, no plano. Mas quando é 3D, como estamos aqui trabalhando, né, x, y e z, em vez de ser uma reta, isso aqui, vai ser um plano, tá certo? E vai ser um plano que também vai ser parecido aqui, vai ser um plano perpendicular ao eixo x e que vai cortar o eixo x em 3. Então aqui vocês imaginam,
qual seria esse plano? Que deve cortar o eixo X, aqui está o eixo X, em 3, nesse caso, em 3. Então, deve cortar aqui. E deve ser ortogonal. Qual seria? Seria isso. Seria esse plano aqui. Tá certo? Toda essa parte aqui. Esse aí deveria ser o plano X igual a 3. Ok? E a mesma lógica serve para esse plano. Y igual a 2. Deve ser um plano ortogonal ao eixo Y, tá certo? E que deve cortar o eixo Y em 2. Então, aqui está o Y2. Então, qual deveria ser esse plano? Deveria ser esse plano aqui, do lado direito, né? Então, esse aqui deveria ser Y igual a 2. Tá ok? Que mais temos? E também diz, e pelos 3 planos coordenados, né? Então, esse de trás, esse plano que está de trás, tá certo? Que seria paralelo a esse plano azul, né? Esse seria o plano YZ, tá certo? E esses planos se denominam planos coordenados. ¿Por quê? Porque são planos que passam pelos eixos, tá? Esse plano, tá certo? E YZ justamente passa pelos eixos Z e Y, tá? Ou também poderia ser chamado esse de trás, tá? Esse de parte de trás, que a gente vamos representar aí com outro, de outra cor. Poderia também ser igual ao plano X igual a 0. Porque esse plano de trás, tá? Esse plano né, coordenado, né? YZ, vai cortar o eixo X ortogonalmente. E vai cortar onde? Justamente aqui, onde X vale 0. Tá? Também pode ser chamado dessa forma, esse plano YZ, tá? Então, plano YZ é equivalente a isso, X igual a 0. E de outro lado aqui, do lado esquerdo, né? Por aqui, esse do lado esquerdo, né? Esse seria o plano coordenado XZ. E esse também poderia ser o plano Y0 também, tá? Porque seria ortogonal ao eixo Y e cortaria o eixo Y em 0 aqui também, tá? Então seria assim, tá? Então esse aqui seria o plano XZ, tá? O outro plano coordenado, nesse caso em 3 dimensões, né? E nesse caso nós temos 3 planos coordenados, são 3, tá? O outro seria esse plano justamente onde estaria R, seria o plano XY, tá? Plano XY. Mas também poderia ser, que plano? Poderia ser, esse plano seria ortogonal ao eixo Z. Então, poderia ser C igual a alguma coisa. Mas como corta o eixo C em 0, justamente na origem, então seria Z igual a 0. Tá? Então, esse seria esse plano de baixo. Tá? Por baixo. Essa base, esse R. Ok? Esse daqui, né? A base. Toda essa parte. Ok? Então, seria isso, tá? Então, não se esqueçam. Se for em 2D, uma equação desse tipo vai representar retas, tá? Pode ser também y igual a 2 ou x igual a 3, serão retas. Mas em 3D, serão planos. Serão planos, ok? Isso é importante você saber nessa parte também. Ok, então aqui está dizendo justamente que esse sólido está delimitado por cima, né, por essa superfície que é gráfico dessa função. Pelo lado direito, por esse plano.
Pelo lado esquerdo, por esse plano que está aqui. Pela frente, por esse plano. Por trás, por isso. E por baixo, isso. Então, nós temos esse sólido. E queremos calcular o volume desse sólido, né? Tá? Parece um pedaço de queijo, né? Um pedaço de pão, de forma, né? Tudo bem. Então, nós queremos calcular o volume disso. Então, como seria? Então, nós escrevemos volume será igual a uma integral dupla. Você lembra, né? A uma integral dupla, justamente. Tá? A integral de quem? Dessa capa superior, né? Dessa superfície, né? Seria, então, de 4 menos 1 noveno, x quadrado, 1 16avo, y quadrado, né? E fechamos os parênteses e também as diferenciais, né? Vem dx, dy, tá? Vamos colocar nessa ordem aqui. Então, como essa aqui é em relação a x, então significa que aqui eu preciso colocar o limite de integração em relação a x. Nesse caso, o x, como varia? Então, vamos falar sobre o r, né? Que esse me vai dar informação de que valores, o que valores adopta x e que valores adopta y. Então, o x seria justamente essa base, né? Esse r. E x varia, como você está vendo, desde 0, desde a origem, até 3. Então, vai até de 0 até 3. E o y, tá certo? Vai desde a origem também, olha. E vai até 2. Tá certo? De 0 a 2. Então, isso. Uma vez que eu tenho, como aqui em relação a x, aqui eu preciso colocar os limites de integração em relação a x, de 0 a 3. E a parte externa será em relação a y, então será de 0 a 2. Pronto, então já coloquei. E depois disso é só calcular. Tá certo? É só calcular a integral usando já as técnicas que vocês já sabem, né? Então, começamos nesse caso chamando isso aqui, então, de my. Por quê? Porque vou integrar em relação a x e vai ficar sobrando o y. Ok? E depois calculo o volume integrando o resultado disso, né? Em relação y, né? De 0 a 2. Tá? Então, esse resultado será o volume que me está pedindo. Ok, pessoal, né? Volume do sólido. Sólido é tudo isso, tá, pessoal? Esse, como eu falei, esse pedaço, né, de queijo, pão de forma, né? Esse é o sólido. E aqui estamos calculando o volume, né, que ocupa no espaço. Tudo bem, pessoal? Isso vocês já podem terminar, tá? Alguma pergunta? Nesse caso aí, esses limites de integração significa que a gente está. Alô? Tá para Sim, ouvir? tô ouvindo. Nesse limite de integração significa que a gente tá calculando a projeção dessa função, né, f de x, y, em relação ao plano x e y. Ó. Exatamente, a base, né? A base dessa superfície que está aí, né? Seria esse retângulo, tá? É a projeção, como você diz. A soma. Aí, aí, tipo, por que que eu não vou considerar essa curva aí? Porque isso aí seria importante, né, para mim ter um cálculo exato. Ok, a gente está calculando o valor exato aí, porque essa curva a gente está incluindo porque por essa razão que a gente está integrando aqui. Não está, né, não está substituindo simplesmente por uma somatória. Você lembra que ontem era uma somatória? Nesse caso, sim, era, né, a gente estaria considerando, né, em vez de considerar essa superfície curva, a gente estaria considerando em quadrículas como retos, né? Porque a gente substituiu esse sólido por um conjunto de paralelepípedos, né? E a capa superior dos paralelepípedos são planos. E nesse caso, sim, seria aproximado, né? Mas seria soma aqui, né? Soma do volume dos paralelepípedos. Mas nesse caso,
a gente está considerando essa curvatura porque a gente está integrando a própria função. A gente não está calculando mais, considerando como se esse aqui fosse um paralelepípedo. Não sei se isso é a dúvida. A gente não está Entendi. considerando isso como se fosse um cubo, nada disso. A gente está considerando essa curvatura. Por isso que a gente está integrando aqui. Comentando um pouco mais sobre isso, né, para que fique mais claro e vocês não tenham dúvidas. Você lembra, por exemplo, né, em cálculo 1, a gente, uma das aplicações da integral, né, em cálculo 1 da integral definida, tá certo? Era calcular a área. Era calcular a área, tá certo? Por exemplo, a área debaixo dessa curva, tá certo? Tá? Que vamos dizer que seria f de x, né? O que é essa área? E essa área era justamente a integral de quem? Dessa função que está, né, justamente que está delimitando essa área por cima, né? Tá certo? Está delimitando por cima, está delimitando o gráfico dessa função, né? Então, você lembra desde um valor A até B, né? Justamente esse aqui, agora que não sabemos, esse seria a reta x igual a. E esse aqui seria x igual a B. E esse aqui seria y igual a zero, né? Essa linha aqui. Então, essa região que está aqui, esse, né? Seria delimitado por essa curva, por essa reta e por essa reta também, horizontal, né? E a gente integrava isso. E esse aqui, essa integral, né, desde A a B, dava um valor aproximado dessa área? Não. Esse era o valor exato da área. Valor exato da área. Tá certo? Ok? Se a integral dá o valor exato do que a gente quer. Tá certo? Né? Que nesse caso a área. E nesse caso também, essa integral que está aqui vai dar o valor exato do volume. Tá certo? Que justamente essa parte, essa superfície é como se fosse, né, análogo a essa, né, essa curva que está aqui, né? Que curva, né? Tá certo? Ok? Significa que por baixo, claro, pelos lados e por baixo são retos, mas por cima não, né? Então, por isso que a gente não poderia usar aqui geometria, né? Porque se fosse reto aqui, seria simplesmente um trapézio e a gente poderia usar geometria e calcular a área. Por que que a gente usa integral? Porque justamente é uma curva que, né, que seria o gráfico de qualquer função, né? E para isso não existe uma fórmula em geometria. Então a gente usa o cálculo. Tá, a mesma coisa aqui. Aqui não existe uma fórmula em geometria, né, do espaço, né, que permita calcular o volume disso, tá? Mas a gente calcula integrando, tá? Essa função justamente, né, a função dessa a integral dessa capa superior, né? Sobre essa sombra, né? Sobre esse domínio que está aqui. Ok. Para finalizar, eu quero deixar esses exercícios para a próxima aula, né? A próxima semana. São exercícios do livro Thomas, tá? Da página 302, tá? Da edição 12, tá? O cálculo, volume 2, tá? O livro de Thomas, ok? Então aqui aqui seriam 6 exercícios, envolve cálculo de volume, tá? Para vocês praticarem um pouco sobre isso, tá? Então determine, tá? Para a próxima aula. E com isso a gente já vai finalizando nossa aula de hoje, né?